Oi, eu sou a Mariana Embeloni, nutricionista, e vim contar um pouquinho da minha história de vida para você. Minha atuação, expertise, um pouco da minha história pessoal e conteúdo de trabalho. Eu sou formada há 14 anos em nutrição e dentre esses anos eu desenvolvi muito na área de alimentação coletiva, hospitalar e consultório. Isso tudo me trouxe uma expertise em clínica, em qualidade de vida, longevidade de vida e meditação, que foi uma busca pessoal. Porque quem é que não se pergunta, né? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Para onde eu vou, né? Então essas buscas acabam que ajudam muito, na verdade, é o fundamento que nos ajuda muito em todo o restante. Então, por essa busca inicial de quem sou eu dentro da minha atuação profissional, da minha vida particular mesmo, pessoal, com as minhas filhas, com meu marido e comigo mesma, eu quis buscar essa questão da meditação que é muito forte para mim na minha vida, que foi muito o que me salvou e que me deu equilíbrio. Partindo disso, eu comecei a corrigir também a minha alimentação. Mesmo sendo nutricionista, eu não me alimentava tão bem assim não. E isso também foi um desafio para mim. E aí com a família, né, o vai e vem do dia a dia, a rotina, a gente vai deixando de lado esse autocuidado. E se você não se amar, você não consegue também amar o próximo, não com a mesma dedicação e com a mesma força que você teria se você realmente se conhecesse. Mas por que eu falo tanto disso se a minha profissão é nutrição? Porque tudo é um conjunto. Quando você se descobre, você tem autoestima, você tem um autoconhecimento, você consegue partilhar melhor disso com todo o resto da sua família e melhora muito mais a sua rotina no seu trabalho e com você mesmo. Então, primeiro é um olhar para si, para depois olhar para todos os outros. Não é egoísmo. Porque é fato. Eu tenho duas filhas, com 10 anos de diferença cada uma. Que loucura, né? Isso mesmo, 10 anos de diferença. Mas isso me fez adquirir um equilíbrio melhor na segunda filha, né? Porque a primeira foi uma loucura entre o trabalho, eu era recém-formada, e aí depois com a filha mais nova, agora a vida eu percebo que é completamente outra, porque você adquire novos conhecimentos na vida. Quando você descobre o que você tem de melhor em você, você consegue também passar o que é melhor para os outros. Então, primeiramente, eu tive que ter essa busca. Então, durante esses anos, antes de eu ter minha segunda filha, eu tive essa busca. Então, o meu primeiro despertar para alimentação mais saudável, porque quando eu trabalhava em hospital, eu trabalhava com MTN, que é uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Então, eu tratava as pessoas que estavam doentes, que precisavam de uma terapia, que a alimentação muitas vezes não era oral, né? Era interal, então elas se alimentavam através de sonda. Então a gente estudava muito para poder curar as doenças, curar as pessoas que estavam doentes já. Então eu não tratava como uma prevenção, eu já tratava a doença que a pessoa já estava acometida. Então esse era o meu maior estudo. Então no meu dia a dia mesmo, eu acabava não cuidando tanto assim da minha alimentação. Tomava muito café e café com açúcar. E eu fui descobrindo aos poucos que também me fazia mal. O meu humor já não era tão bacana, eu já não me sentia tão bem, a questão também do trânsito intestinal, enfim, muitas coisas começaram a me despertar para a minha própria alimentação, porque eu cuidava muito do outro e não cuidava de mim. Quando eu comecei então a ter esse despertar, que foi quando eu me libertei de tudo e falei, agora eu quero ter a minha empresa, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu vou cuidar de mim para poder cuidar também das pessoas. E foi quando então eu iniciei a Nutrim, que é a empresa hoje que a gente tem e que tem todo esse serviço aí de nutrição que a gente faz com muito amor e carinho. Enfim, esse meu primeiro despertar foi quando eu realmente desisti de tudo isso para abrir a minha própria empresa, e aí eu fui viajar, fui fazer uma viagem, fui visitar a minha irmã que mora em Dubai. E essa viagem eu falei, nossa, essa viagem eu quero muito cuidar de mim, eu quero muito conhecer tudo que Dubai tem para oferecer. E eu me encantei
absolutamente com toda a alimentação. Então, os restaurantes típicos mesmo do local, a comida árabe é uma comida encantadora, as pastas, hummus, coalhada, o pão sírio, tudo que eles combinam para você, os combinadinhos que eles têm para você comer com os pãezinhos, então os vinagretes, que a gente chama vinagrete, né? Não é vinagrete, tabule, enfim, tudo que eles tinham, as frutas secas, as oleaginosas, muita coisa a granel que eles faziam já assim com mussarela de búfala. Então assim, é uma alimentação muito rica, anti-inflamatória, antioxidante, e fora que o lugar é maravilhoso, então tudo acompanhava para que a mudança acontecesse. Então esse foi o meu primeiro despertar, quando eu falei, realmente eu quero mudar porque eu quero comer melhor, e eu vi que comer saudável é também comer gostoso, né? E comecei então, quando voltei, a fazer mais cursos sobre alimentação saudável, sobre alimentação funcional. Comecei a entender melhor como o intestino é tão importante na nossa alimentação e que tudo está centralizado ali. Ele é nosso segundo cérebro. Então, baseado nisso, em todos esses estudos, eu comecei a enriquecer mais o cardápio da minha casa, da minha família, e realmente mudei em meus hábitos. Eu tinha um peso antes, eu nunca fui assim, nunca tive um sobrepeso, mas eu pesava um pouco mais, né? Então, esteticamente mudou bastante, até mesmo nas numerações. Então, eu usava 40, hoje eu uso 36, 38. Então, aconteceu essas mudanças, né, nas roupas, e isso, claro, motiva a gente. A gente pode falar, não me motiva, eu me aceito, assim, tal. Eu me aceitava, eu nunca tinha problema disso, mas eu percebi que depois você se sente mais leve no sentido geral. A alimentação saudável, ela te dá uma leveza ímpar, que é só quando você realmente vive isso que você sente. Mas a gente também é um pouco São Tomé, né? A gente tem que ver pra crer. E foi mais ou menos isso, eu comecei a vivenciar e acreditar que o meu humor mudou, que eu era uma pessoa mais leve, que eu era uma pessoa com maior tolerância. E claro, eu casava a alimentação saudável com a meditação e também com o exercício físico, mas exercício físico para mim também era um obstáculo, porque eu não gostava muito de fazer musculação. Eu não conseguia fazer a corrida, não me sentia muito bem, não é que eu conseguia, não me sentia muito bem, a gente tem que fazer aquilo que a gente curte mesmo fazer. Então eu nadava, que eu gostava de natação, mas também ainda não era uma coisa que eu falava assim, poxa, eu acordo, quero fazer isso, ou durante o meu dia não vejo a hora de chegar para eu fazer isso. E aí eu descobri, junto com a minha filha mais velha, que quis fazer algo diferente, assim como eu, e a gente foi fazer pole dance. Então o pole dance foi um incentivo para a atividade física, e eu percebi que você cresce muito ali no pole dance, que muitas pessoas têm a imaginação que é só uma dança, né? E uma dança sensual, e você pode usar isso também. E você também pode utilizar a barra para você fazer os exercícios, que era o que a gente fazia. Então não tem nenhuma conotação sensual nisso. E ali eu me descobri, ainda fazia o horário com a minha filha, e isso era muito bom. Então, outra coisa que a gente deve procurar é fazer aquilo que a gente gosta e que a gente se identifica a fazer. Só que essa busca é sempre incessante, né? A gente tá cada vez melhor e tal, e um ponto que eu queria muito trabalhar em mim é o equilíbrio, a paciência, saber lidar com as filhas em casa, né? Então a gente tem a família, as filhas, o marido, o trabalho, e ser empresária é bem puxado também, porque você tem que fazer toda a parte do conteúdo que você trabalha do dia a dia e ainda administrar, que é uma coisa totalmente paralela, que na minha profissão como nutricionista eu fiz outra faculdade para eu também conseguir fazer uma administração melhor da empresa. Então a meditação sim é um fato, para mim um divisor de águas. E aí eu fui buscar também uma viagem que eu queria conhecer um pouco mais da essência da meditação, e aí eu fui para Hong Kong. E aí lá em Hong Kong eu fui numa ilha
que, gente, só quem vai que pode sentir aquela energia indescritível que é uma ilha do Grande Buda. Lá é muito maravilhoso e aí eu fui vendo toda aquela devoção que os chineses têm para o budismo, que na verdade a meditação que eu pratico, que é o mindfulness, ele não tem, não precisa ser ligado a uma religião, é simplesmente uma atenção plena no aqui e agora, e eu fui lá exercitar muito isso em todas as coisas, na cultura, também na alimentação, mas principalmente nesse sentido da meditação, que foi o meu foco maior para essa viagem. E aí na volta para a realidade a gente vai aplicando, né, a meditação com a família e com a alimentação do dia a dia. E eu comecei a ver que eu precisava fazer programas também diferentes com as minhas filhas, com as crianças. Então eu fazia piquenique e montava a cesta do piquenique mesmo. A gente tinha encontros, na época também a minha bebê era menor, era pequenininha, e a gente tinha encontros maternos ali com as outras mães, com as crianças com os bebês na mesma faixa etária, e a gente dividia aquele conhecimento, né, da alimentação, das trocas, do que é o novo pro bebê. Então tudo isso eu fui vivenciando, né? Fui adquirindo mais experiências ali pra gente colocar naquele potinho das experiências que depois soma tudo no final, e a gente consegue conhecer um pouco mais das pessoas, né? Porque nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, eu vou falar com a minha Nutri, né? A Nutri tem a salvação, a Nutri tem a resposta. E nós também somos seres humanos. Então, nós também temos que nos ver como um ser humano igual a todos, que também tem dores, tem felicidades, tem buscas. E por isso que eu gosto de entender tanto as pessoas e cada vez busco mais, né? Porque, na verdade, o que muito eu queria buscar mesmo era o quanto eu podia ser útil, o que eu podia fazer para ser cada vez mais útil, não só para mim, para minha família, mas na minha profissão, para agregar valor para a vida do outro. E eu queria ter respostas, mais respostas, para eu poder atingir aquela pessoa exatamente naquilo que ela precisa. E é claro, gente, que a gente não vai conseguir 100% das vezes, porque a gente não tem como agradar a todo mundo e nem se culpar e nem exigir tanto isso de si para agradar todo mundo. Mas é a intenção que vale, né? A intenção que você tem para com aquele assunto, para com aquela pessoa, é o que vai fazer mais valer a pena. Então, fechamos isso das filhas, das crianças. Eu falei, nossa, isso já me ajudou bastante, já consegui crescer muito nesse aspecto. Mas eu acho que viajar sempre é bom, né? E a gente vai seguindo. Uma outra viagem que foi bem em família que eu fiz, que também foi uma cultura ali gastronômica que eu busquei, também já fui com outro foco, foi quando eu fui para Madrid com a família e a gente visitou vários restaurantes. É claro que eu não podia deixar de experimentar paella, né? E aí eu fui vendo, na verdade, a cultura e a forma, o comportamento como os espanhóis, né? O comportamento dos espanhóis para com a alimentação. E aí a gente percebe bem a diferença da alimentação do brasileiro com a alimentação lá fora, seja em qual for o lugar, qual for o país que a gente for, a gente vê que a gente gosta muito mais de comer comida mesmo. A gente não fica sem nossa comidinha, talvez fique sem o arroz e feijão, às vezes, né, que eu acho que é um prato muito típico e a gente gosta de comer e sente falta, mas assim, eu observo que eles não comem muito lanches, né, muito tapas, né, como eles chamam, e não comem tanta comida assim. A gente come muita comida aqui e de certa forma é bom, só que a gente tem que saber distribuir isso de uma forma correta, combinar, e foi isso mesmo que eu usei nessa viagem. Eu percebi o quanto apurado já estava o meu conhecimento com a alimentação, porque você pode viajar e estar em qualquer lugar que você vai pegar um menu do restaurante e mesmo que ele não tenha uma preparação específica mais saudável, um prato mais saudável, você vai puxar uma preparação de um lado, uma preparação que ele tem de outro e você vai montar o seu prato mais saudável que tem ali. Mas para isso você precisa aprender a comer direito e aprender quais são essas combinações que vão favorecer o seu organismo. E
você vai fazer uma viagem muito mais gostosa, porque você não vai sair daquela rotina alimentar que você tem, você vai curtir porque você vai nos restaurantes, você vai estar com a sua família e não ficou antissocial não, viu? Porque saber as combinações alimentares é muito bom, porque você consegue organizar o que está acontecendo no seu metabolismo, né? Na sua harmonia corporal, porque se você come muita gordura, se você come muito industrializado principalmente, você vicia seu cérebro e você acaba mudando os níveis hormonais, principalmente aí do cortisol, que vai ficar numa quantidade maior no seu corpo e isso vai dificultar o emagrecimento, enfim. Não é só uma questão de emagrecimento, é tudo isso que eu já falei aqui com vocês, que é humor, que é trânsito intestinal, enfim, uma série de coisas que vão te deixar mais apto para viver um dia melhor, né? Um dia de cada vez e um dia cada vez melhor. Então hoje eu não sou que nem ontem, porque hoje eu sou melhor. É assim que a gente tem que se ver, né? E aí eu acabei fazendo mais cursos paralelos, um curso aqui, outro ali. Então a gente vai aprendendo as intervenções nutricionais que a gente tem que fazer quando você, dependendo da sua dor, então dependendo do seu rastreamento metabólico, e tudo isso eu fiz em mim, né? Quais eram as minhas dores, o que eu tinha de dificuldade no dia a dia, e eu acho que principalmente era isso, era uma questão de humor, de comportamento, de trânsito intestinal, eram coisas que me incomodavam muito, até mais do que a questão do emagrecimento. E em busca de tudo isso foi que eu fui fazendo os cursos, fui descobrindo, fui aprendendo a fazer as modulações e aí enriquecendo o que eu podia dentro dos atendimentos no consultório, porque o que eu queria mesmo é que a pessoa que fosse ali tivesse uma mudança efetiva. Então esse conjunto de experiências nos potinhos que eu acumulei foi exatamente para isso, para conseguir levar para as pessoas uma solução mais humanizada, porque eu conheço os anseios de quem quer mudar a sua alimentação e não consegue. Essa é a diferença de quem realmente quer fazer uma mudança. Estudar, conhecer e aplicar. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e vir comigo para efetivamente mudar todo o seu comportamento alimentar e chegar nos resultados que você almeja, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e o link do site para você conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre a equipe que trabalha comigo também.